Outra função com a qual a auxina está relacionada é a dominância apical. Nós comentamos que uma das fontes de produção de auxina é o meristema apical, né? E aí o fato, né, do meristema apical ser fonte de produção de auxina mantém níveis baixos de auxina nas gemas laterais, né? Então, a alta concentração de auxina na gema apical mantém baixas concentrações de auxina na gema lateral. E isso faz então com que as gemas laterais fiquem dormentes. Existe também outra explicação, né? Outros estudos demonstram também que alta concentração de auxina no meristema apical mantém níveis altos de ABA nas gemas laterais, né? E aí o alto nível de ABA induz a dormência dessas gemas. Então, uma prática, né, que pode quebrar a dominância apical é a retirada, então, do ápice da planta, né, ou seja, a poda. Quando realiza-se a poda, então, na parte apical, reduz-se, então, a concentração de auxina, já que ali era a fonte primária de auxina, né, e aí, com a redução da produção de auxina, o nível de ABA ele é reduzido, né, porque ele estava relacionado com a alta concentração de auxina no ápice, e aí níveis de ABAs mais baixos faz com que as gemas laterais então deixem de ser dormentes e aí elas começam então a se desenvolver. Outra função da auxina está relacionada ao crescimento do fruto. Eu comentei com vocês que outra fonte, né, de produção de auxina eram as flores. Na verdade, é o grão de pólen. O grão de pólen ele tem alta concentração de auxina. E aí, se a gente observar aquela imagem ali, por exemplo, né, é um morango, né? Quando a flor não é polinizada, o ovário ele é atrofiado, né? Então, observe aqui na seta preta que tem uma semente que o ovário foi bem desenvolvido, né? O morango é um fruto composto por diversos ovários. E aqui nas setas brancas, né, mostra partes onde o ovário ele ficou atrofiado. Então, se a flor é polinizada e fecundada, o ovário vai ter um crescimento rápido, né? Lembrem-se que é o crescimento do ovário que vai originar o fruto, né? Lá dentro a gente tem a semente, né? Que se originou a partir da união de um núcleo reprodutivo com a osfera, né? Que originou o zigoto, depois o embrião. E o outro núcleo reprodutivo se juntou aos núcleos polares e originou a reserva, né? E isso aí, então, reserva mais embrião, tegumento, forma a semente. E aí o desenvolvimento do ovário forma o fruto. Então, o fato, né, do grão de pólen ter auxina, então ele cair ali, se juntar com os gametas femininos, né, o fato dele ter essa auxina vai proporcionar o desenvolvimento do ovário para que então o fruto seja formado. Então, depois que ocorre a fecundação, né, o embrião no interior da semente vai produzir auxinas, o embrião também é um produtor de auxinas, e essas auxinas vão agir sobre a parede, sobre as células ali da parede do ovário, né? Ou seja, vão estimular o desenvolvimento do ovário, né? A divisão das células, e isso vai fazer com que o fruto seja formado. Então, se não tiver fecundação, né, os gametas masculinos presentes no grão de pólen não se unem aos gametas femininos lá no ovário, os óvulos não vão ser transformados em sementes. A flor ela vai cair, né, ocorre a sua abscisão e logo em seguida o ramo floral também vai cair, ou seja, não tem formação de fruto se não tiver fecundação. Mas existem trabalhos que mostram, né, que a pulverização com auxinas sintéticas, né, no caso com reguladores de crescimento, então, né, como a gente comentou,
com relação aos termos, induz o desenvolvimento do ovário, né? Então, o ovário se desenvolve, forma o fruto, isso sem que ocorra, né, o processo de fecundação. E aí, esse desenvolvimento, né, do ovário sem ter fecundação, ele tem um nome específico, né, que espero que vocês lembrem, né, que é a partenocarpia. O fruto partenocárpico, ele se desenvolve a partir da parede do ovário sem que ocorra o processo de fecundação. Dessa forma, no interior do fruto não vai existir, né, não vão existir as sementes. Aqui a gente tem um trabalho, né, para demonstrar o efeito da utilização do regulador de crescimento auxina, né, uma fonte de auxina, no desenvolvimento do fruto, né, ou formação do fruto. Então o título ali diz, né, frutificação e crescimento de frutos em abóbora híbrida, Tetsu kabuto, tratada com alfa-naftaleno acetato de sódio. Então, o alfa-naftaleno acetato é uma auxina sintética, né? Um regulador de crescimento. Então, ali na tabela mostra o índice de frutificação, né? Que eu destaquei ele em vermelho, e o peso do fruto. E mais ali na próxima coluna, que está em vermelho também destacado, tem o peso da polpa. Então, a gente observa ali que quando usou o tratamento polinizado, né? O primeiro tratamento, o índice de frutificação foi de 94%. E aí eles utilizaram doses, né, crescentes de alfa-naftaleno acético. O que pode ser observado, né? Que a utilização do alfa-naftaleno acético, ela provocou índices interessantes de frutificação, né? Tive ali 79% com 150, 82% com 450, né? Com 684. Aí com 700 a gente já observa que foi uma dose que não provocou um índice de frutificação satisfatório, né? Já uma média bem menor. Em relação ao peso do fruto, a gente observa que não houve diferença, né, em termos de médias, né, estatísticas, com relação ao que foi polinizado. E em relação ao peso da polpa também, ou seja, todas as médias foram consideradas estatisticamente iguais. O que demonstra, então, né, a eficiência da utilização de auxinas sintéticas para induzir o desenvolvimento do fruto. E aí, a banana, né? No caso da banana, ela não produz, a flor não produz um grão de pólen fértil. E o ovário também da flor feminina dificilmente pode ser fecundado. Então, são dois fatores, né, que colaboram para que a banana ela se desenvolva sem que ocorra o processo de fecundação, né? Por que o ovário dificilmente pode ser fecundado? Porque o estigma, né? Não sei se vocês lembram, né? O estigma é o local ali onde o grão de pólen ele cai. Ele tem uma atrofia que impede a passagem do grão de pólen, né? Então, se o grão de pólen não pode ali crescer, né, por meio do desenvolvimento do núcleo vegetativo para formar o tubo polínico, não tem como haver o processo de fecundação. Aí fica a pergunta, né? Mas se não tem fecundação, se a auxina está presente no pólen, como no pólen e também lá no embrião, né? Como que o fruto da banana vai se desenvolver? Existem alguns ovários, né, que possuem altos níveis de auxina. Aí é um caso é uma exceção, né? Normalmente os ovários não têm altos níveis de auxina. Eles dependem do nível de auxina do grão de pólen, depende da auxina que é produzida no embrião para que ele possa se desenvolver. Então, a presença da auxina no ovário, né, vai garantir o desenvolvimento do fruto sem depender, então, do processo de fecundação. Então, por isso que a banana ela consegue se desenvolver, o ovário dela consegue se desenvolver e formar, então, né, a banana. E aí já comentei algumas vezes com vocês que esses pontos pretos, eles são óvulos que não foram fecundados.
além, né, dessas funções que eu citei, as auxinas também têm a função de retardar a abscisão ou a queda das folhas, né? Então, a abscisão é um termo técnico, né, relacionado à perda de folhas, flores e frutos de uma planta. Então, da folha ocorre o transporte de auxina, né? E esse transporte da auxina na folha impede que a folha caia. Então, a queda da folha ela é um processo que é desencadeado durante a senescência da planta, a senescência da folha, no caso, né? E isso só ocorre se não está havendo mais produção de auxina. Então, a presença de auxina impede a abscisão. A auxina parou de ser produzida porque a folha está entrando em senescência, aí então a abscisão ela pode acontecer.